Vamos começar com a pergunta número 1. Qual é a posição mais apropriada para orarmos a Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 6, verso 10. E eu quero dizer logo para os irmãos, o estudo que nós estamos fazendo é exaustivo, ok? Bastante versos, bastante passagens do Espírito de Profecia. E eu gostaria que você ficasse do início ao fim. Faz uma força aí, ok? Ainda que você esteja cansado, porque eu vou compartilhar bastante informação com você, tente ficar do início ao fim, ok? Senão você vai perder a linha de raciocínio. E é bem importante para nós. Daniel capítulo 6, no verso 10, nós vemos como era o devocional de Daniel, suas orações particulares. E ali diz no verso 10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de que forma? De joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também ele fazia quantas vezes antes? Antes costumava fazer, ou seja, era a prática de Daniel adorar a Deus de forma particular em seus cultos de joelhos. Vamos agora abrir em Salmos capítulo 95, versos 6 e 7, ok? Salmo 95, o verso 6 e 7, Davi também ensinou sobre a oração. E ele colocou aqui que a oração no culto congregacional deveria ser realizada de joelhos. Okay? Vamos ler isso em Salmo 95, verso 6 e o verso 7 diz assim: Ó, vinde, adoremos e façamos o quê quando nós nos congregarmos para adorar a Deus? Exatamente, nós devemos nos prostrar, e continua o versículo, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Podemos parar por aqui? Então, quando Davi falou sobre a oração congregacional, ele fez um apelo para que nós nos ajoelhemos perante Deus, porque Ele é o nosso Criador. Vamos agora em 1 Reis, ok? 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ver aqui a dedicação do templo que Salomão construiu a Deus, ok? Nós vamos ver a oração de Salomão. No capítulo 8, nós vamos começar no versículo 22. E depois tem uma oração extensa, poderosa e bonita, digna de aprendizado de como se aproximar de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, no verso 22, está escrito assim: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor. Ou seja, eles haviam construído o templo de Deus e ele agora diante do altar, diante da presença de Deus, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. E aí nós vemos a oração até o verso 54, pula comigo para o verso 54, e nós vamos ver em que posição ele estava quando ele orou. Diz assim: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de que forma ele estava? De joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. Então você vê aqui que era uma adoração pública, de dedicação no templo, diante do altar, e ele estava ajoelhado, okay? Mostrando a sua reverência, o seu respeito à santidade de Deus. Vamos ver alguns textos agora no Novo Testamento. Lucas capítulo 22, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Em Lucas capítulo 22... Lucas capítulo 22, verso 41, sabemos que Jesus é o nosso o quê? Modelo, ok? Vamos ver de que forma Jesus também orava. Em Lucas 22, no verso 41, nos mostra a posição que ele estava em oração no Getsêmani. Capítulo 22, verso 41, a Bíblia diz: E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de, qual posição? Joelhos, orava. Então nós vemos que o nosso próprio mestre, quando ele se colocava na presença do Pai, aqui no caso em suas orações particulares, estava ajoelhado diante de Deus.
Vamos agora a Atos capítulo 7, verso 60. Atos capítulo 7, verso 60. O que nós vamos ver aqui é a oração de Estevão, quando ele estava para morrer, ele ia ser apedrejado. Estava, na verdade, sendo apedrejado. E ele decide fazer uma última oração de entrega à vida a Deus, porque ele sentiu que perderia sua vida por amor de Deus, por amor de Jesus. E eu quero que vocês vejam a posição que ele estava quando ele ofereceu essa última oração. Em Atos capítulo 7, verso 60, a Bíblia diz: e pondo-se de qual posição? Joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Em um outro versículo que eu gostaria de ver com os irmãos, também no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, talvez alguns possam não considerar uma oração, mas no mínimo é um reconhecimento da grandeza de Deus, da sua majestade, de quem Ele realmente é. Nós vamos ver o que acontecerá depois do milênio, quando os ímpios ressuscitarem, os anjos maus instigarem os ímpios contra a cidade santa e o Deus Todo-Poderoso, e Deus revelar as intenções do coração de todos. Até mesmo Satanás reconhecerá que Deus é soberano e é justo. Eu quero que você veja em que posição os ímpios, até mesmo os ímpios, reconhecem a soberania de Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, está escrito: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, verso 10, se dobre o quê? Todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ok? Então nós vemos que os próprios ímpios, quando diante da presença de Deus, e quando eles percebem que Deus é justo, eles são constrangidos a se ajoelharem e a confessarem da grandeza de Deus e de Jesus, de joelhos. E o espírito de profecia? O que tem a dizer sobre a posição mais apropriada para orarmos a Deus? Está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 312. Inclinar-se quando em oração a Deus é a posição, o que é que diz lá? Correta a tomar. Este ato de adoração foi requerido dos 3 cativos hebreus em Babilônia, quando eles estavam diante da estátua de Nabucodonosor. Queria que eles se ajoelhassem, mas o que diz ali? Mas tal ato era uma homenagem a ser prestada unicamente a Deus, o soberano do mundo, o governador do universo. Então, nós devemos levar estas passagens da Bíblia e do Espírito de Profecia em consideração, que quando nós nos aproximarmos de Deus, devemos nos prostrar diante da sua presença. Tanto na oração particular, quanto também na adoração pública. Vamos continuar agora. Uma outra citação antes de passarmos para a próxima pergunta. Diz assim: tanto no culto público quanto no particular é nosso privilégio pôr-nos em que posição, gente? Joelhos diante do Senhor quando oferecemos nossas petições. Jesus, nosso exemplo, de joelhos orava. Lucas 22, verso 41, que nós lemos há pouco. Ok? Agora, isso nos leva para a próxima pergunta. Eu creio que não haja dúvida na mente dos irmãos que a posição mais apropriada para se orar, falar com Deus, é de joelhos. Ok? Mostrando reverência, mostrando o nosso reconhecimento que Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, Todo-Poderoso,